Olá! Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar na filosofia do Mark Manson. Basicamente, é um guia para encontrar a felicidade focando no que de fato importa e aprendendo a deixar de lado todo o resto. E essa jornada, olha, ela começa num lugar bem inesperado. Nossa história começa, acredite se quiser, na lápide de Charles Bukowski, um cara que era alcoólatra, mulherengo e, nas palavras dele mesmo, um fracassado. E ainda assim, vendeu mais de 2 milhões de livros. O ponto é que é o seguinte, no epitáfio dele não está escrito nunca desista, mas sim nem tente. É porque o sucesso do Bukowski não veio daquela vontade de vencer a qualquer custo. Veio do fato de que ele sabia que era um fracassado. Ele aceitou isso e escreveu com uma honestidade, assim, brutal sobre as próprias falhas. Ele nunca tentou ser quem não era. E essa aceitação é a chave de tudo. Isso nos leva direto para o problema central da nossa cultura moderna. Essa busca obsessiva, sabe? Uma busca por positividade o tempo todo, por uma perfeição que não existe. É uma verdadeira armadilha e muita gente acaba caindo nela. Acontece que nós, seres humanos, temos um luxo bem raro. A gente consegue ter pensamentos sobre os nossos próprios pensamentos. E é isso que cria o que o Manson chama de círculo vicioso infernal. Hoje em dia é muito fácil. Basta alguém se sentir mal por 5 minutinhos, ser bombardeado com imagens de vidas perfeitas nas redes sociais e pronto, a conclusão é quase instantânea. Tem alguma coisa de errado comigo. E aí, a gente entra nesse looping. Começamos a ficar ansiosos por estarmos ansiosos. Ficamos com raiva da nossa própria raiva. A questão deixa de ser o sentimento original e passa a ser o julgamento que a gente faz sobre ele. Isso acaba criando uma segunda camada de sofrimento, totalmente desnecessária. É aqui que entra o grande paradoxo da felicidade. Quanto mais uma pessoa corre atrás daquele sentimento de bem-estar, mais ele parece fugir. O filósofo Alan Watts chamou isso de lei do esforço invertido. A ideia é bem simples, na verdade. Perseguir alguma coisa só reforça o fato de que aquilo nos falta. Ou seja, desejar ser feliz é por si só uma experiência negativa. Agora, aceitar a infelicidade, isso sim é uma experiência positiva. O que é realmente interessante aqui é ver como isso funciona na prática. A busca desesperada por riqueza nos faz sentir pobres, inadequados, não importa o quanto se ganhe. A busca pela beleza nos faz focar em cada mínima imperfeição. E a busca incessante por felicidade acaba nos lembrando o tempo todo daquilo que, supostamente, nos falta. Então, qual é a saída? Bom, a tal sutil arte não é sobre ser indiferente a tudo. De jeito nenhum. É sobre escolher o que realmente merece a nossa energia e a nossa atenção. Este quadro ilustra a diferença de uma forma brilhante. Não se importar com absolutamente nada é, na verdade, um traço de psicopatia. A verdadeira arte é se importar de forma seletiva. É sobre escolher quais batalhas valem a pena lutar e encarar de frente os obstáculos para conseguir aquilo que a gente considera importante, nobre ou certo. Pensa naquela cena clássica. Uma pessoa no supermercado gritando com o caixa por causa de um cupom de 30 centavos. Por que ela se importa tanto com isso? Provavelmente porque não tem nada mais importante acontecendo na vida dela. É isso. Quando não temos problemas reais e significativos para resolver, a nossa mente inventa problemas triviais só para se manter ocupada. Então, se é impossível não se importar com nada, a única saída é escolher com sabedoria. E essa escolha, ela precisa ser guiada pelos nossos valores. Os nossos valores são a régua que a gente usa para medir sucesso e fracasso. Eles definem como vemos o mundo e a nós mesmos. E, no fim das contas, são eles que determinam a nossa felicidade. Para ilustrar, vamos ver duas histórias bem poderosas. Primeiro, a de Dave Mustaine. Ele foi expulso do Metallica e, por causa disso, fundou o Megadeth. A métrica de sucesso dele? Ser maior que o Metallica. Apesar de ter vendido milhões de álbuns, ele sempre se sentiu um fracassado, porque na cabeça dele nunca superou a antiga banda. Por outro lado, temos o Pete Best, o primeiro baterista dos Beatles. Foi demitido. Depois de anos de depressão, ele redefiniu seu sucesso e encontrou felicidade numa vida familiar tranquila, algo que os outros Beatles, com toda a fama, lutaram muito para conseguir. Segundo Manson, alguns valores são, digamos, escrotos. Eles geralmente são superficiais, dependem de coisas externas e estão fora do nosso controle. O prazer, por exemplo, é passageiro. O sucesso material, depois de um certo ponto, não tem nada a ver com felicidade. Querer estar sempre certo impede a gente de aprender. E forçar a positividade é só uma forma de negação.
Em contraste, os bons valores são internos, controláveis e baseados na realidade. Coisas como honestidade, criatividade, humildade, assumir responsabilidade são valores que podemos praticar agora mesmo. Eles geram problemas melhores, sabe? Problemas que a gente consegue resolver e que nos trazem crescimento. Mas existe um filtro final. Um filtro que coloca todas as nossas escolhas e valores numa perspectiva muito mais nítida. É a única certeza que a gente tem na vida, a nossa própria mortalidade. O Manson conta que o momento mais transformador da vida dele foi aos 19 anos. Ele e um amigo, Josh, estavam numa festa, sentados, conversando sobre música, sobre sonhos, sobre o futuro que imaginavam. Mais tarde, eles se cruzaram de novo. O Manson perguntou aonde o Josh estava indo. Com um sorriso meio irônico, o Josh respondeu com esta frase, meio que tirando sarro daquelas pessoas que tentam parecer profundas. E aí ele desceu em direção a um penhasco que dava para o lago. Foram as últimas palavras que ele ouviu do amigo. Ninguém viu direito o que aconteceu naquela escuridão. Só ouviram um barulho na água. Horas depois, mergulhadores encontraram o corpo dele. A morte do Josh mergulhou o Manson numa depressão muito, muito profunda. Alguns meses depois, o Manson sonhou com o Josh. No sonho, o fantasma do amigo fez essa pergunta, uma pergunta devastadora. Ele acordou chorando, mas com uma clareza que nunca tinha tido antes. Ele percebeu que, ao evitar a dor e o desconforto, ele estava, na verdade, evitando viver. Aquela tragédia se tornou um catalisador. O Manson parou de se importar tanto com as próprias inseguranças e começou a se importar com coisas muito maiores que ele mesmo. A morte de outra pessoa deu a ele permissão para viver. No fim, a consciência da morte é a luz pela qual o significado da vida é medido. E assim, a gente volta ao Bukowski. A morte nos assusta e por isso a gente a evita. Mas é justamente a aceitação da nossa finitude que nos liberta para escolher valores que realmente importam, livres daquela busca por uma imortalidade que não existe. Diante de tanta confusão e da morte certa, o que resta é a escolha. Essa simples capacidade de escolher os próprios valores, isso já é uma forma de sucesso, de beleza e de amor. A questão final, então, não é como evitar os problemas, mas sim quais problemas valem a pena ter.